esse primeiro trabalhinho, tá? Que são questões que nós não vamos responder agora. Tentar responder um pouco hoje e acho que muito mais na outra quinta-feira. Tá? Aqui, por que os professores do Rio estão em greve? O que há no plano de cargos do Rio? Será que vão conseguir o salário de 20 mil reais? Tá bom? Professora, os professores já não ganham muito? Eu não ganho 20 mil, mas tudo bem. Sou professora, né? Por que estão fazendo baderna nas ruas? Tá? É uma pesquisa com vocês, né? Por que estão em greve? Quem organizou a greve? Quanto eles ganham? Quanto você ganha? Né? Eu sou professor titular, né? Aposentado, a melhor aposentadoria que tem era do serviço público. Um professor titular ganha por volta de 9.300, é o que eu ganho, é a minha aposentadoria. Por que estão quebrando tudo? Que o professor aqui sou eu, essa eu respondi. Desculpa, professor. Oi. A gente quis dizer que os alunos perguntariam o salário nosso na sala de aula. Isso, exatamente. Né? Nossos alunos do EJA, em muitos casos, são adolescentes. Apenas alguns deles trabalham no mercado formal. Por exemplo, os lava-jatos. Emprego bom, né? Principalmente no verão, né? Em outros, são empregadas domésticas ou trabalhadores auxiliares do comércio, serviço de pedreiro, etc. A pergunta: vai ter que repor as aulas? Vocês faltam e eu vou ter que trabalhar, vou ter aula depois? Vocês deram uma folga pra gente? A outra é: para que serve o sindicato e a greve? Outra aqui: por que estudar? Eu vou ganhar mais com o diploma? Vocês não são diplomados? Vão dizer, mas para eles é grande salário, hein? Pense bem. Lava-jato, empregada doméstica. O que o sindicato pode fazer para o trabalhador? Por que precisa ser sindicalizado? A greve dá algum resultado? Por que no Rio de Janeiro, enquanto nos outros estados a situação está relativamente calma? No Rio se paga menos, né? Sei lá, os caras não gostam de trabalhar, por isso estão fazendo greve, não sei o que é isso. Por que acontecem, então, esses movimentos todos? E por que as máscaras? Bem, tudo bem. Aguardem os próximos capítulos. Um texto aí do Dobbe, Maurice Dobbe. Isso. Né? Que é uma maneira de apresentar como foi a evolução num determinado cenário, uma determinada maneira. Isso porque o sindicato, né, alguns ainda cantam, a classe operária internacional, vamos chegar nisso também, tem toda uma visão internacional. E esse texto do Locke, se vocês olharem, a última revisão foi feita em 1959. Mas ele foi escrito originalmente, eu não sei qual, não tem aqui em algum lugar, a primeira publicação em 1928, né?
28, quer dizer, então, se ele escreveu em 1928, então é uma coisa mais para trás. E se ele fez a última revisão, foram várias revisões que ele fez, a última em 59, nós estamos então num texto histórico escolhido porque ele apresenta um determinado conjunto de informações e a explicação que ele dá, né, que é importante para a gente chegar e ter conhecimento da história do sindicalismo, do nascimento do sindicalismo. Né? Vocês, desde quando existe sindicato? Bem, vocês leram o texto, né? Mas o trabalho, que eu estava conversando um dia com o Djalma Marrom, que foi na Comissão de Verdade, ele foi deputado federal e deputado estadual, e foi tesoureiro da diretoria do Lula, caçado por Lula, preso por Lula. Por acaso, eu encontrei, e ele estava lembrando de um curso que a gente teve, e a pergunta que foi feita é: quem começou antes, o capital ou o trabalho? Resposta? O trabalho. Né? E até hoje, ele era um trabalhador de fábrica, era da Mercedes-Benz. Né? Está nativa hoje nessa Comissão de Verdade do Estado de São Paulo. Não, a federal trabalha, eles estão recolhendo informações sobre as perseguições que aconteceram no movimento sindical, o que acontecia dentro das fábricas, essa coisa toda, porque a Comissão de Verdade tem de contar a verdade. Né? Pelo menos isso, não vai resolver outros problemas, mas pelo menos os próximos cursos vão ter depoimentos foram esses. Bem, então, o trabalho existiu há muito tempo, né? Se eu for agora querer ir a textos antigos, o que eu me lembro, leio agora, não quero nem pensar. Tem lá o negócio da expulsão de Adão e Eva do paraíso, e é dito lá, comerás o pão com o suor do teu rosto. Não é isso? A frase lá na Bíblia. Então, é dos tempos imemoriais. Tem várias traduções. Ele começa a falar quando os trabalhadores começaram a ser reunidos. E o movimento sindical isso foi no fim da Idade na Idade Média, começo da Idade Moderna, que eram as chamadas corporações de ofício, né? E ali tinha o mestre, o contramestre, os artesãos e os aprendizes. Essa era a forma de trabalho coletivo novo que aparecia, mas continuava outras. O exército e outras coisas mais existiam nesse período. E ele diz, olha, mas isso não era ainda uma fase em que o capital explorava o trabalho. Se a gente quiser fazer abstração maior, tinha a exploração do trabalho. Mas o mestre tinha lá sua equipe, transmitia os conhecimentos, tinha as regras, essas coisas todas. E os primeiros sindicatos tinham muito dessa característica inicial do trabalho, mais chegando à Idade Moderna. Tá? Tanto assim que
quem conhece sindicato, vocês já viram algum sindicato com o nome de oficial qualquer coisa? Vamos ver se conhece. Não. Se tiver uma lista de sindicatos, é uma coisa que eu fui aprender, fui ver e entender depois, não aqui, mas há mais tempo. Por exemplo, os marceneiros, sindicato dos oficiais marceneiros, né? O sindicato da construção civil era trabalhadores na construção civil e dos oficiais eletricistas, encanadores e não sei o que mais. Né? Essa vem, é lógico, pela nossa tradição portuguesa, ou anarquista. Os primeiros sindicatos brasileiros vão acontecer praticamente no início do século passado, alguns um pouco antes, 1880, 90, por aí. Mas os oficiais gráficos, esse foi o primeiro União dos Oficiais Trabalhadores Gráficos, foi o primeiro de São Paulo, que eu me lembro. Tá? Bem, o termo oficial vem daí. Né? Hoje nós perdemos essa memória. Né? Tanto assim que eu perguntei, ninguém lembrou, né? De dizer, porque é um resquício praticamente do fim da Idade Média, que passou a organizar os ofícios. Os ofícios passaram a ser as formas de divisão do trabalho que existiam, as novas formas de organização, e as pessoas ou eram oficiais em alguma dessas formas. Bem, os primeiros sindicatos, eles foram também de corporações de oficiais. Já era capitalismo nascente, já tinha exploração do trabalho, já se trabalhava em fábrica, mas a organização era dos que tinham ofício. Então, quem tinha ofício era mecânico, era tecelão, fiandeiro, né? Eu uso o termo fiandeiro, porque lá existe muita fiação, coisas desse tipo. Né? Agora, era só do pessoal que sabia as coisas. Né? E tem coisas interessantes no texto, que ele vai mostrar que, olha, os outros, os auxiliares, não tem nada a ver com isso. Né? Quais as coisas principais? Nós precisamos nos defender. Aliás, uma das definições que ele dá de sindicato é um organismo de defesa dos trabalhadores nessa fase do capitalismo. Né? Ele passa a ser uma maneira. E, como o trabalhador é fraco, na época, principalmente, além de fraco, pobre, você só se fortalecia através da organização. Né? Uma maioria não faz verão, até hoje adágio que se repete. Mas um trabalhador contra o patrão vai reclamar. O que vai acontecer? Principalmente com as formas de como eram feitos os trabalhos naquela época, dos meus avós, em que se trabalhava 14, 15 horas por dia. Tá? Então, era uma situação assim, mas ele ainda está escrevendo um pouquinho antes disso. Né? Está mostrando, olha, para defender, nós precisamos ter códigos.
Então, é uma coisa muito especial, mas você tinha rituais próprios daquela corporaçãozinha. Olha, você sabe, ele conta de uma categoria que quando você é admitido, você era obrigado a ir de fraca e cartola. Por isso que a maioria aqui não é sindicalizada, porque não gosta de usar fraca e cartola. Ia de fraca e cartola, porque aquele era um ato solene e tal. E tinha códigos. Fala. Até hoje tem, hein? A linguagem de um sindicalista é muito diferente da linguagem comum. Como de qualquer agrupamento, começa a ter as gírias próprias. Né? Então, essa é eu achei interessante mostrar isso. Agora, e os menos qualificados não tinham vez. Agora, a evolução do sindicato passa também pela evolução da tecnologia. Tinha computador? Não. A primeira tecnologia importante foi a era da mecânica. Com a mecânica, não precisava ser artesão, porque esses oficiais eram artesãos. Pensa o que é lapidar um vaso. Né? Precisa ter conhecimento e tinha treinamento. Os aprendizes ficavam até 7 anos aprendendo o ofício para depois poder ser admitido na corporação como oficial. Havia a entrada era fechada. Bem, quando começa a mecânica, o trabalho começa a ser muito mais produtivo. Até hoje os empresários falam que precisa produzir mais. Né? Mas a mecânica foi a primeira revolução do conhecimento e da tecnologia que levou a multiplicar a força das mãos, do uso daquilo que se chama de mão de obra, né? Mas ele vai fazer muito mais se a máquina ajudar. Né? E as máquinas vão se modificando a cada tempo para frente. Então, isso que ele chama aí de velho sindicalismo. O velho sindicalismo, para ele, é essa fase em que o trabalho passa a ser mais coletivo, mais ampliado, né? Quem estuda história vai ver que precisou modificar toda a estrutura agrária para que houvesse mão de obra nas cidades. Né? Então, era emprego para muita gente e essa gente existia de alguma forma, era mobilizado para o trabalho. E na mecânica, que eu estou pegando como padrão, ele pega como padrão dessa fábrica moderna, mas não é só mecânica, ele fala das minas, fala das fiandeiras, que aí é todo o setor têxtil, se via que você trabalhava com todos. Tá? Então começou a se verificar que precisava partir para um novo estilo de sindicalismo. Né? Não podia deixar de lado só porque o cara não sabia fazer aquilo, né? Ele não era oficial. Todos os outros que trabalhavam e eram mais explorados do que o oficial, deixar de lado.
Inicialmente, esses também começaram a se organizar, perceberam, e aí o sindicato vai modificando, é o tempo que ele vai chamar do novo sindicalismo, em que o sindicato passa a ser de todo trabalhador, ele entra, vai passar por fases, né? Mas há uma grande discussão que perpassa por todo o mundo da época. Tá? Esses sindicalistas, né, essa forma de organizar, levava ao quê? Nós somos organismos em defesa num padrão salarial. Nós queremos ganhar, e todos os que trabalham nessa profissão devem ganhar X. Vamos ver se nós conseguimos chegar lá. No caso dos professores, parece que é 20 mil reais. Então, vamos organizar para isso. Bem, mas aí começou-se a perceber que há fases dessa organização, né, que ele vai tratar quando ele fala da contratação coletiva. Vamos falar um pouco mais disso mais para frente, depois de um intervalo. Mas, inicialmente, a situação é ele sozinho contra o patrão. Bem, tchau mesmo. Não dava certo. Né? Dava desemprego. Acabou. À medida que ele se unia e discutia com o patrão, é uma fase mais avançada. E aí é o sindicato. Tá? À medida que tem a união e ele tem uma pauta que vai discutir o patrão. Depois ele vai mostrar que, olha, há mais fases, nós possivelmente vamos nos deter um pouco mais para frente nisso, que vai ter uma fase em que é os trabalhadores com organizações patronais. Né? E depois padrões de contratação que são aceitos por todos. Ele está falando da Inglaterra, que é por onde ele está introduzindo a análise dele. Bem, mas quando começa a ampliação dos sindicatos, o que acontece? Ser sindicalista, na época, o trabalhador organizado, levava à perseguição, à prisão. Né? Quando você briga pelos seus direitos, o que acontece? O que é o dia 1º de maio? Isso eu sei. O que eu sei é que hoje se comemora, foi a neve de indústria americana, onde as mulheres, elas estavam... Não, essa é a Dia da Mulher. Essa é 8 de março. Mas o 8 de março, Dia da Mulher, Internacional da Mulher, por quê? O que aconteceu? Elas fizeram uma greve, ficaram dentro da empresa, não tinha produção, não tinha nada. Os patrões mandaram botar fogo na fábrica. E elas morreram queimadas lá dentro. E isso se transformou o símbolo do que precisa ser comemorado. Quando fala Dia Internacional da Mulher, não só porque ela é bonita, tem outros atrativos, outras coisas todas, mas porque lutou e ajudou a construir isso.
E o do trabalho? A mesma coisa. Foi uma grande greve que houve em Chicago. E aí, peguem os cabeças. Então, e aí há um julgamento da forma como eram esses tipos de julgamentos, e eles são enforcados no dia 1º de maio nos Estados Unidos. Porque lá eles não comemoram o dia 1º de Não. maio. E quando é o dia do trabalho, É num domingo, senhor. primeira segunda-feira de setembro. Tá? Uma data móvel, sempre na segunda-feira. Não dá ponte, mas dá um feriado para se prolongar. O dia do trabalho lá. Para os americanos, né? Lógico que eles sabem que à medida que se comemora o dia do trabalho, normalmente se politiza sobre o patrão, mas se politiza também sobre um país que exerceu o poder e exerce o poder sobre outras nações. Então, eles não querem essa pecha, por isso que não falam do dia do trabalho. Quer dizer, não falam do nosso dia, do Dia Universal do Trabalho, é dia 1º de maio, nos Estados Unidos, primeira semana de setembro. Bem, isso para mostrar, olha, hoje é fácil ser sindicalizado, o pessoal do Rio tá, é fácil para eles, o que eles estão fazendo, quantos dias eles estão com ponto. Agora o PST diz que não pode cortar o ponto deles. Não estão trabalhando, tem essas coisas todas. Tá? Então lá tem uma demanda, né? E estão firmes na defesa daquilo. Mas, professor, Oi. teve uma mudança, né? Por exemplo, eu sou do Rio, já fui sindicalista no Rio. E na época que eu era sindicalista no Rio, a gente fazia greve e fazia questão de que não desse, que cortasse o ponto, para caracterizar a greve. E hoje está diferente, né? Você quer fazer a greve com assinatura de ponto, então vai se modificando, né? Isso é uma coisa complicada, tanto assim que aqui a pergunta veio, como ter de repor, vem do aluno, né? Um grupo aí que colocou essa pergunta. O que você sabe do que você quer saber? Nós vamos ter de repor os dias? Bem, isso é um negócio que, no caso brasileiro, né? Se tentou na história, se tentou que se assumissem os prejuízos da greve. Mas a tradição é outra. E perder também ninguém quer. Tá? Então, efetivamente, pouca greve você não tem os dias pagos. Na época do Moreira Franco, nós ficamos 3 meses em greve, ficamos 3 meses sem pagamento. São situações que dependem muito, né? A greve, no conceito do sindicalista, eu estou fazendo isso nem por mim. Eu posso até conseguir, eu quero conseguir a pauta da greve. Né? Agora, muitas vezes a greve termina quando se faz a negociação. Não, olha, você fica com uma quirerinha aí de aumento e os dias não serão descontados, mas vocês vão ter que compensar. Compensar daquele jeito. Vão ter que compensar.
você não pode, você está trabalhando com movimento de massa. Né? No caso que nós estamos estudando, a coisa interessante é que os sindicatos começaram a criar organismos e fundos de ajuda. Né? Eles têm ajuda para enfermidade, tinha ajuda para aposentadoria. E tinha outra coisa, se nós começamos a ter muitos profissionais enfermeiros, né, ou mineiros, vai baixar nosso salário. Então o fundo era para financiar os gastos de imigração desses trabalhadores. O sindicato ajudava para vocês irem para esses lugares maravilhosos chamados Brasil, né? Argentina, Chile, Uruguai, ninguém foi para a África, né? Foi a situação era também, lógico, os nossos antepassados próximos, meus avós, por exemplo, não vieram com fundo sindical. Mas nesse momento, ele fala do mercado da época, que era a Europa. Saía de Londres e ia trabalhar na Alemanha, na França, a maneira de migrar para outros lugares. Onde falta mão de obra, dá para ir. E alguns querem resolver, não tem emprego hoje na Europa, vão para os países que estão aceitando esses profissionais. Né? Mas a questão é outra. Quer dizer, a nossa prática sindical quase generalizada é greve que você tem que pagar com o teu salário, ela não é vencedora. A vencedora se você for até o fim e consegue recuperar o que você investiu para aquela conquista da categoria. Bem, então são situações que vão sendo estabelecidas nesse período. Agora, não é só isso. Os sindicatos, à medida que vão generalizando, agora já tem os não especializados, já tem o conjunto do trabalhador, a chamada massa. Né? O discurso do dirigente sindical fala, a massa quer, né? E vai por aí fora. Né? Então é uma entidade de massa. Ela é precedida, na busca disso, com a ideia de você criar sindicatos nacionais. Então, a ideia era não ter só os metalúrgicos desta fábrica, mas ter o conjunto dos metalúrgicos deste país. E, mais para frente, passa a ter a ideia de você ter todos os trabalhadores. Né? Quem fez algumas passeatas já usou um slogan que fala, qual é o slogan da passada? O povo unido. O povo, não, o trabalhador. Aí, como vocês são professores, depende, agora só um X, hein? Depende de onde você coloca a vírgula. Trabalhador unido jamais será vencido, é o que nós queremos. Mas muita gente vê, trabalhador unido jamais será vencido. Porque aí dá a estratégia do outro lado. Eles fazem de tudo para dividir o movimento sindical, os trabalhadores daquela fábrica, o conjunto dos trabalhadores, né? Porque é uma
dividir. E nesse período, né, nós começamos a falar das mortes, das datas históricas, que nós comemoramos nas datas históricas, tem também as prisões, a perseguição. Ele conta, inclusive, o problema todo tem os traidores dentro da fábrica, e como que isso faz, como que você incentiva a desunião, como que isso acontece, né? E a repressão é feita em cima dos cabeças, né? Ou que eles acham que são os cabeças, né? Numa época do obscurantismo, quanto você também tem que trabalhar com inteligência, ser mais inteligente dos que estão te perseguindo, né? Mas efetivamente prendia, como, né? No Rio, a prisão. Não sei ainda, vamos ver mais para frente, na semana que vem, o que significa isso, quem foi preso, como foi preso, detalhes melhores dessa questão. Bem, eu vou passar para outra coisa que eles estão falando, os instrumentos sindicais, e é costume dar um intervalo, não é isso? Então vamos fazer um intervalo agora. Começou o movimento aí, deu, no começo do século passado, né? Por aí foi acontecendo. E ele mostra que, principalmente no período entre guerras, né, surge também o sindicalismo revolucionário. Uma das coisas importantes de conhecer, o texto não aprofunda tanto, mas a história do sindicalismo também é uma história da política com P maiúsculo, né? Tem a política também dentro disso tudo, mas a história da política. Porque à medida que os sindicatos foram crescendo, evoluindo e tal, também as teses dos trabalhadores geravam teorias que eram discutidas entre os intelectuais da época. E o movimento, os trabalhadores eram bastante escolarizados, né? Liam bastante. Por exemplo, o sindicato mais forte no Brasil no início do século passado era o sindicato dos gráficos. Por quê? A função deles era compor jornais, revistas, livros, mas não era uma tarefa. Hoje, no computador, quem faz isso, se não é o próprio autor, né, entrega lá um disquete com o livro ou o artigo, mas lá no passado, tudo tinha que ser colocado em letrinhas pelos chamados linotipistas. E uma coisa que ainda não se pode falar muito do que está acontecendo no movimento de rua hoje, é um renascimento do anarquismo. Mas os anarquistas têm toda a sua origem entre os trabalhadores. E eram todos eruditos, todos sabiam das coisas, né? E a partir disso, hoje, até muito pouco tempo atrás, tinha um centro anarquista
ali no Brás, em São Paulo, perto da estação dos bondes. Quem conhece, viveu o negócio dos bondes, né? E hoje, pelo movimento, não dá para... Dizem que os Black Blocs são anarquistas. Não são muito pregadores, né? Eu conheci, na vila que eu morava, tinha lá o sapateiro. Ele queria enforcar o último padre na tripa do último burguês, né? Esse era o lema dele, né? Tem de alguma forma era coisa, mas era, na época eu era criança, então eu lembro das coisas que ele falava, mas não tinha competência para acompanhar o que ele falava, nem ele ia perder tempo com um garotinho de 9, 10 anos, né? Mas era um anarquista, né? Porque ele era um oficial, né? E como oficial ele sabia, ele tinha estudado, tinha aprendido, era sapateiro remendão, né? Como se dizia, não sei se diz ainda, o que conserta sapato, não o que faz sapato. Ele fazia sapato também, se quisesse, que ele tinha toda a técnica. Bem, mas o que interessa aqui é essa parte, né? O pensamento era difundido e buscado porque precisava ter explicações. E é nessa toada que surge o chamado sindicalismo revolucionário, que está colocado no texto. Porque o que os trabalhadores queriam? Queríamos hoje que fossem definidos os meus direitos, os nossos direitos. E esses direitos eram um direito elementar, de ter um emprego, ter um salário, e o salário tinha de ser digno, tinha de ser para todos. Tá? Então começava, e aí começou, mulher precisa, tem direitos especiais, tem de ter direitos especiais, porque não tinha direito à maternidade, nada disso, né? Conheço caso na família de que a filha, os pais estavam trabalhando, são italianos, mas estavam trabalhando na Alemanha, nasce a filha, 6 dias depois ela estava entregue a uma ama de leite na Itália, porque a mãe estava lá trabalhando. Ou existiram, porque algumas já não existem mais, as internacionais, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira internacional surge dessa união dos sindicatos, né? Mostrando, olha, unidos nós vamos ter mais força. Mas à medida que há diferenças, por exemplo, ele faz uma leve passagem para explicar os americanos, que são sindicatos por fábrica. Não significa que todos os americanos sejam bitolados, né? Porque tem, na história do movimento sindical, tem americanos que foram importantes no movimento internacional, mas não era as coisas, as datas internacionais, todas se referem aos Estados Unidos, né? A mulher e o trabalho se referem a perseguições lá. Isso significa que tinha movimento. Agora, caminhou de uma outra maneira. Os sindicatos lá são organizados por empresa, mas são centralizados. Por exemplo, você pega o sindicato eles chamam os sindicatos por locais. E aí é uma coisa engraçada isso. Você se filia no sindicato que você acha que é importante, né? O sindicato dos trabalhadores em auto workers, ele é forte.
da indústria de alimentação estão lá no sindicalismo. São do Auto Workers, porque o sindicato é forte. Tá? Estabelece contratos, aí é contratos por empresa, né? Bem diferente daqui. Eu não estou atualizado nos últimos 10 anos, mas o que acontecia, eles definem cada 3 anos, porque lá os contratos coletivos são de vários anos, eles definem qual é a fábrica que eles vão investir em cima. Olha, esse ano vai ser a General Motors. Então, a greve vai ser da General Motors, se tiver greve. Eles fazem todas as negociações, para a General Motors. Os outros trabalhadores pagam os salários, volta à nossa questão, pagam os salários do pessoal da General Motors. Eles ganham, os trabalhadores da General Motors, aí o sindicato chega na Ford e diz, olha, nós conseguimos isso, queremos o mesmo aqui. E a Ford não é besta. Aquilo vale, vai nas outras fábricas oferecer a mesma coisa. É uma característica do sindicato de lá. Agora, surgem então também os movimentos de caráter ideológico. Uma coisa que cresce, como ele está falando na Inglaterra, e eu até ele não explora com esses termos, é a chamada social-democracia. Era um socialismo diferente. Socialistas, que é diferente da social-democracia daqui. Era aquela social-democracia italiana, socialista da Itália, o socialista da Espanha. Né? Aqui se passou a ter social-democracia depois, praticamente, de não ter tanto o espírito social-democrata aflorado, mas era coisa diferente. Então, o Internacional surge aí. A Terceira Internacional surge quando, com o crescimento da União Soviética, o bloco comunista passa a ser o maior do mundo. Né? Você pegar, principalmente depois que a China adere oficialmente ao socialismo marxista, não tem no mundo quem tenha tantos trabalhadores filiados quanto o socialismo da Terceira Internacional. Mas também isso é uma coisa do outro século, do século passado. Mas mesmo dentro desse, dá um racha que dá a Quarta Internacional. A Quarta Internacional vem dos trotskistas, a fração, o Trotsky, quando ele é obrigado a sair da União Soviética, as brigas dele com Stalin, essa coisa toda, vai acabar morrendo no México. Mas a Quarta Internacional é o marxismo com uma versão apregoada pelo Trotsky naquele momento. Né? E existem até hoje trotskistas. E falam muitos, eu no meu tempo de universitário, o pessoal da Quarta era todos os trotskistas. Hoje não se fala muito isso, não sei. Não tenho Libelu. Era Libelu no movimento estudantil. Libelu, não, mas então, antes, depois deu Convergência Socialista. Internacional. Tá? Mas a gente sabia que a Libelu era trotskista. Depois Convergência Socialista e agora PSTU e boa parte do PSOL. Tá. Então, existe até hoje. Né? Agora,
há marxistas, mas um partido comunista forte não é mais tão importante no conjunto do Brasil, embora é muito presente no movimento sindical. Hein? Tá? Tem lá ainda correntes que são ligadas à concepção marxista, vamos dizer, do antigo PCB, mas é forte também o PCdoB, né? O Partido Comunista do Brasil também tem lá as diferenças todas apresentadas. Voltemos para a formação. Tudo isso, e ele mostra que os sindicatos, quando percebem que conseguem muita coisa nas negociações, mas que logo vem o porrete, eles precisam começar a pensar em como que é esse tal Estado. Tá? Como é o relacionamento com esse tal Estado. Daí surgem formas, bem, nós precisamos participar. E ele mostra o nascimento do Partido Trabalhista, Labour Party, o Partido Trabalhista em inglês, que não existia, é formado nesse período e começa a eleger seus deputados, seus representantes. E esses representantes vão também modificar o Estado através de legislação. Por exemplo, uma das coisas que está nas legislações é o chamado salário mínimo. Né? Então, a ideia do salário mínimo vem e se busca, porque é uma maneira de, pelo menos, o piso salarial, aqui no Brasil tem outro sentido, mas o menor salário ser socializado, ser de todos. Aqui daí tem outras cláusulas, como que vai. Né? Na Europa, tirando a Inglaterra, a França, que é mais importante, a Alemanha dessa época, o que cresce é o movimento socialista. Tem as várias formas de marxismo, Rosa de Luxemburgo, vai por aí afora. Agora, a característica é diferente, não é um partido trabalhista. Né? Para nós, trabalhista é meio... Então, nós temos partido trabalhista, mais de um, né? Nós somos amplos. Tem o brasileiro, tem o democrático, tem o cristão, tem tudo isso, né? Como o símbolo do trabalhismo. Né? Porque, afinal, tem uma importância grande na história, mas também criando a possibilidade de ter uma representação dos trabalhadores, mas também um processo de domesticação em determinados momentos dos seus filiados. Né? O PTB histórico era recheado daquilo que se chamou pelego. Né? Vocês sabem, todo mundo sabe o que é pelego, né? Não. Então, o PTB vem dali, mas a gente muitas vezes faz referência ao PTB de hoje, que não tem nada a ver com o PTB histórico, né? Em termos do que fazia, podia fazer, conseguiu fazer, mas também sofreu muito com a ditadura, porque os partidos todos foram extintos. Né? O que surgiu é uma outra história.
Bem, mas então, aí surge essa marca, e a marca da política. E através dos representantes dos trabalhadores, que algumas vezes não são trabalhadores de fábrica ou trabalhadores de escritório, mas são intelectuais ou ativistas que os trabalhadores consideram seus, então votam nas eleições na lista de deputados que são do Partido Trabalhista, é possível você chegar a ter maioria numa Câmara de Representantes e aí estabelecer formas de cristalizar aquilo que os trabalhadores almejam como conquista. A mais generalizada é o salário mínimo, mas tem também a questão da jornada, depois começam a questão dos direitos das mulheres, direitos dos jovens, das crianças, chega a vez da previdência, o direito dos velhos, né? Todo mundo, a gente quer que envelheça, mas quer uma velhice com condições, né? Então, as previdências, no Brasil, uma das primeiras leis sociais que vem do surgimento dos sindicatos foi a Caixa de Aposentadoria e Pensões, a lei previdenciária, uma chamada Lei Eloy Chaves, que criou o primeiro Instituto de Previdência no Brasil, que não é muito diferente do que se fazia nos outros países, mas era um grande avanço num país como o Brasil ter a proteção para a velhice num sistema de cotização entre os trabalhadores. Falando em cotização, né, há uma coisa também bem brasileira que muitos dos sindicatos foram criados a partir de associações de ajuda mútua. Mostra como várias associações de auxílio mútuo, o pessoal se cotizava, se transformaram em sindicatos, porque já existiam, o pessoal se cotizava, reunia trabalhadores, faltava, iam dar um passo mais, aí foi possível e muitos se transformaram em sindicatos. Isso também mostra uma outra característica do sindicato dos alunos de vocês, se eles um dia se sindicalizar, vai ter muito assistencialismo, né? Muito sindicato faz campanha dizendo, não, vai lá que você tem dentista. Cabeleireiro. Cara, cabeleireiro. É o nosso caso. Não é o seu caso. Não, é o nosso caso do nosso sindicato. Mas não o seu. Não, por isso que... E por acaso é da CTB, que é da central do PCdoB, mas que o principal, o que manda é do PSB em aliança com os tucanos. Quer dizer, uma coisa mais esdrúxula do que essa, eu ainda não consigo nem destrinchar. Mas oferece isso. Não, mas tem, né? E em determinados pontos passaram a ter várias coisas. O que o menos o sindicato faz é educação. Tá? O que menos o sindicato faz ter algum tipo de estágio para você saber o que é o sindicato. Por isso os alunos de vocês vão saber o que os jornais falam, ou o que os pais falaram, espero que seja o que os professores vão falar, mas normalmente são informações muito equivocadas. Tá? E um dia, possivelmente, eles encontram uma boa fronte, ou vão continuar isso que passou a ser, se todo mundo faz assim, eu vou ser um pelego, como o outro é pelego, porque eu vi o cara passou a ter casa não sei aonde, carro,
viaja para não sei aonde, essas coisas existem, embora também criticadas na base, até o cara participar das benesses. Né? Antes de participar, ele é crítico. Se ele tem alguma prebenda, dá a resolver. Bem, mas então, é importante essa questão, porque nós estamos verificando que a partir daí vai surgir, não sei se na aula de economia, vocês têm algum curso de economia aqui, né? Eu não conheço a série de disciplinas que vocês passaram, mas vocês falaram lá do estado de bem-estar social. Né? O estado de bem-estar social nasce porque entre guerras cresce esse chamado sindicalismo revolucionário. Na própria guerra, é uma coisa que nesse texto fica explícito, é feito todo um trabalho de você exaltar a característica nacionalista dos trabalhadores aliados. Porque ele escreve para a Inglaterra, era fácil combater, não sei se era, mas parecia ser fácil combater o nazismo. Então, se fechava em defesa da democracia. Tá? Então, nas fábricas, abre-se a possibilidade do trabalhador tomar decisões que levem ao aumento da produção. Né? Mais para frente, os japoneses, incentivados pelos americanos, que eram os que ocuparam o Japão, eles criaram o chamado Círculo de Controle de Qualidade. Mas, efetivamente, isso que foi feito durante a guerra, e aqui a relação é feita com relação à Inglaterra, que era a principal nação do mundo na época, né? Os trabalhadores passaram a dizer, não, vamos fazer assim que é melhor, está precisando contratar isso ou aquilo, quer dizer, passavam a ser espécie de participantes da administração das empresas. Através das negociações, eles queriam chegar em alguma coisa assim. Né? Quando ele fala da contratação coletiva, ele mostrou as várias fases. Né? Quando a fase maior é quando você passa a ter o contrato estabelecendo o regimento das coisas. Tanto assim que as partes, de alguma forma, são iguais. Se um solicitar, o outro é obrigado a reunir e estabelecer tratativas sobre aquilo que a parte quer. Né? Então, mas isso é depois, porque na guerra se facilitou, porque os trabalhadores, nós todos, na ditadura, teve uma Copa do Mundo, né, que o Brasil foi campeão, É de 70. e era uma ditadura, né? Então, tinha muita gente que queria torcer, mas ficava envergonhado de torcer pelo Brasil. Somos brasileiros, futebol, não sei o quê, mas como era o nome do cara lá? Não, era o Médici, Garrastazu Azul Médici. Ele até dizia quem queria jogar, né? Daria uma maravilha, né? Era o queridinho dele. Mas o Brasil ganhou, eu fiquei contente, várias pessoas ficaram contentes, mas eu assisti com um amigo meu, professor da USP, né? Brasil e Itália, minha mãe é italiana, ele torcendo para a Itália, porque era contra o Brasil, né?
minha mãe dizendo, mas você não é brasileiro? Onde se viu? Tem de torcer para o seu país. Né? Tudo bem, cabeça dela e o Brasil ganhou. Mas foi para mostrar como que as coisas acabaram sendo feitas. Mas esse, vamos dizer, ufanismo nacional e tal, mas também pode ser utilizado em favor do capital, algumas vezes. Né? Na guerra foi um grande fator de disciplina operária dentro das empresas, que você precisava produzir, e precisava produzir porque você estava produzindo para a vitória do seu país ou dos aliados. Né? Então, tanto assim que isso não subsistiu. Ele mostra, isso só aconteceu logo no período da guerra. Acabou a guerra, não tinha instituição preparada para isso. Né? Esse contrato que estabelece todas as obrigações, todo o ritual de negociação entre representantes trabalhadores e representante empresarial, avançou em alguns países. Por exemplo, a Alemanha, depois da democratização da Alemanha. Né? Lá, o sindicato senta na mesa, tem um diretor sindical, tem uma comissão para estabelecer determinadas coisas, e o estabelecimento dos direitos são discutidos trabalhadores e empresários. Agora, nas crises, todos esses mecanismos são enfraquecidos, se cria a necessidade como que se chama hoje o negócio da terceirização, a legislação brasileira é muito flexibilização do mercado, a flexibilização dos direitos. Tudo isso. Né? Não precisa flexibilizar, porque aí vai ser o melhor dos mundos. Tá? Então, é uma coisa que também, na crise não nesta, mas imediatamente anterior, se discutiu muito na Alemanha. Não sei como foi abrandado. Na Itália se discutiu, mas acabou sendo abrandado. Principalmente na atual crise. Na Espanha, depois do Franco, tinha reconstruído tudo aquilo, mas um Estado avançado, e a coisa não se fica pensando, na Espanha se flexibilizou durante o período áureo. Tinha bons salários, desenvolvimento e tudo, se flexibilizou. Veio uma crise, não adianta nada, resolveu o problema e o chamado Estado do bem-estar social vai perdendo alguns dos seus pilares. O principal é a questão da aposentadoria. Né? É um negócio que é histórico. Vocês estão lendo, é de 1800 e lá vai pedra a ideia de se criar sistemas de apoio na velhice ou no infortúnio, porque pode ser, você pega uma doença grave não pode trabalhar, mas aí tem de valer a solidariedade social ou dos seus companheiros. No passado isso era através dessas comissões de auxílio mútuo. Quando você passa a ter instituições dentro do Estado, isso passa a ser obrigação do Estado. Né? Passa a ser transferido para o Estado. Quando transfere para o Estado, depois também dá seus probleminhas. E a grande questão hoje é como eu participei de uma discussão dia 15
nosso dia a dia do professor, está tendo um encontro de gestão de pessoal no setor público. Eu participei de uma mesa que estava trabalhando com a questão das mudanças demográficas e econômicas e qual a projeção que se faz para o emprego público. Tá? Efetivamente, o envelhecimento vai acontecer em toda a sociedade. Agora, um emprego público, como a entrada normalmente não é através da juventude, mesmo as moças que estão aqui, que são jovens, que entraram para o serviço público, mas o envelhecimento do funcionalismo vai ser concomitante, mas maior do que o da sociedade toda. Né? Uma das coisas que foi mostrada lá, por exemplo, em 2045, São Paulo já vai começar a ter uma redução de população em relação ao ano anterior. Fiquem pensando, se vocês estiverem vivos, eu espero que estejam, em 45, né? Pessoal, aninhos, né? A população vai diminuir. Cresce até 44, ou igual em 44 e 45. Começa a diminuir, mas como que cresce, como que decresce. Cresce por meios naturais, diminui o número de filhos, também não pode acreditar muito. O crescimento natural vai diminuir antes de 45, deve ser já em 2040, se eu não me engano. Depois tem um migratório, também vai mudar. O migratório também significa os que vão para as oportunidades nas praias de Santa Catarina. Todo mundo vai para as praias de Santa Catarina, é isso? O que eu sei, assim, em 2006, eu fui a João Pessoa, e é uma cidade de 800 mil habitantes. Lá tem uma população de 50 mil paulistas. Aonde? João Pessoa. João Pessoa. Que foram mas para aqui lá. Nós temos muito mais paraibanos do que a própria Paraíba. Está mudando. Então, primeiro que eles não vêm mais para cá, a migração